Você já se perguntou como seria confiar plenamente em Deus em meio ao caos? Como manter a fé quando tudo ao seu redor desmorona? Este vídeo traz respostas poderosas que podem mudar sua vida. Ao assistir, você descobrirá os segredos da fé inabalável de Noé. Aprenderá lições valiosas sobre justiça e misericórdia divina. E encontrará inspiração para enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação. Este é um vídeo que promete não apenas contar uma história, mas também provocar uma profunda reflexão e transformação em sua vida. Enquanto exploramos a vida de Noé, você será convidado a refletir sobre suas próprias lutas e como a fé pode guiá-lo através das tempestades da vida. Está pronto para descobrir como a história de Noé pode impactar diretamente seu cotidiano? Você está preparado para sentir a força de uma fé que move montanhas e a esperança que renasce das águas mais turbulentas? Fique conosco até o final e permita que essa narrativa épica revitalize sua fé e traga nova esperança para sua jornada espiritual. Noé, um descendente direto de Adão, viveu em uma época de extrema corrupção e violência. A maldade dos homens havia alcançado níveis insuportáveis, levando Deus a decidir purificar a terra com um grande dilúvio. Em meio a esse caos, Noé se destacou como um homem justo e íntegro que caminhava com Deus. Deus, vendo a retidão de Noé, decidiu poupá-lo e a sua família do desastre iminente, encarregando-o de uma missão monumental: construir uma arca que abrigaria sua família e pares de todas as espécies de animais. Imagine a magnitude dessa tarefa. Noé, em total obediência e fé, começou a construção da arca, enfrentando anos de trabalho árduo e a ridicularização de seus contemporâneos. A construção levou 120 anos, durante os quais Noé pregou incansavelmente, alertando sobre o julgamento de Deus. Ele seguiu as instruções divinas meticulosamente, criando um navio colossal com 3 andares, compartimentos internos e revestimento de betume para torná-lo impermeável. Noé não estava apenas construindo um barco, ele estava construindo um símbolo de esperança e redenção. Sua família, composta por sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, trabalhavam ao seu lado, compartilhando a fé e a determinação de Noé. Eles sabiam que a obediência a Deus era crucial para a salvação. Cada martelada na arca representava um ato de fé, uma declaração de confiança no plano divino. Quando as águas do dilúvio finalmente começaram a subir, Noé, sua família e os animais entraram na arca, fechando a porta atrás de si. O dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, cobriu a terra, destruindo toda a vida fora da arca. Noé e sua família permaneceram na arca, flutuando sobre as águas furiosas, até que elas começaram a recuar. Esta história é um testemunho poderoso da obediência e da fé inabalável de Noé, e de como Deus protege e abençoa aqueles que seguem seus mandamentos. Para compreender a profundidade da história de Noé, é essencial mergulhar no contexto histórico e bíblico da época. A Bíblia nos revela que nos dias anteriores ao dilúvio, a terra estava cheia de violência e corrupção. Os filhos de Deus, anjos que se rebelaram, desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, gerando os Nefilim, uma raça de gigantes que exacerbou a corrupção no mundo. Esta união ilícita e a maldade resultante levaram Deus a decretar um julgamento severo, o dilúvio. A presença dos Nefilim e a depravação crescente tornaram o mundo pré-diluviano um lugar de intensa perversidade. A moralidade estava distorcida e a justiça havia sido subvertida. Nesse ambiente caótico, Noé destacou-se como um farol de retidão. Ele vivia de acordo com os princípios divinos, mantendo-se íntegro e fiel em meio a uma geração corrompida. Deus, vendo a pureza de Noé, decidiu salvá-lo e a sua família, instruindo-o a construir uma arca que abrigaria todas as espécies de animais. A construção da arca era uma missão desafiadora
que requeria uma fé inabalável. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, desde o tipo de madeira até o layout interno. Noé trabalhou diligentemente, seguindo cada detalhe com precisão, sabendo que a obediência era essencial para a sobrevivência. A arca, com seus 3 níveis e compartimentos internos, foi projetada para suportar as águas furiosas do dilúvio e abrigar confortavelmente sua preciosa carga. Durante os 120 anos de construção, Noé enfrentou a incredulidade e o escárnio de seus contemporâneos. Ele pregava sobre a justiça e advertia sobre o julgamento vindouro, mas poucos ou ninguém o ouvia. A perseverança de Noé, em meio à oposição, é uma lição poderosa sobre a importância de manter a fé e a obediência a Deus, mesmo quando enfrentamos adversidade. A arca representava não apenas um refúgio físico, mas também um símbolo de esperança e redenção para a humanidade. Deus escolheu Noé para uma missão singular e monumental: construir uma arca que salvaria sua família e a fauna terrestre do iminente dilúvio. Este chamado foi um teste extremo de fé e obediência. Noé foi instruído a construir um navio colossal, medindo aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Este projeto exigia uma quantidade imensa de recursos, trabalho e fé. Cada detalhe da construção foi ditado por Deus, desde o tipo de madeira até o layout interno. Noé iniciou a construção com determinação, enfrentando uma tarefa que parecia impossível aos olhos humanos. Ele não apenas se dedicou ao trabalho físico, mas também pregou incansavelmente, alertando seus contemporâneos sobre o julgamento divino que se aproximava. No entanto, a sociedade ao redor de Noé estava profundamente enraizada na incredulidade e na corrupção. As pessoas zombavam dele, desprezavam suas advertências e continuavam em seus caminhos perversos. A persistência de Noé, em face da oposição, é uma lição poderosa sobre perseverança e fé. A construção da arca era mais do que um esforço físico, era um ato de fé em ação. Noé seguiu as instruções divinas à risca, entendendo que a precisão e a obediência eram cruciais para o sucesso da missão. Cada martelada, cada prancha de madeira colocada na arca era uma demonstração de sua confiança em Deus. A arca, com seus 3 níveis e compartimentos internos, foi projetada para suportar as águas furiosas do dilúvio e abrigar confortavelmente sua preciosa carga. O tempo dedicado à construção também serviu como um período de preparação espiritual para Noé e sua família. Ao longo desses anos de preparação, Noé e sua família enfrentaram inúmeros desafios. A sociedade ao seu redor tornou-se cada vez mais hostil e a pressão para desistir era imensa. No entanto, a fé inabalável de Noé e seu compromisso com o plano divino mantiveram-nos firmes. Eles compreenderam que a arca não era apenas um navio físico, mas também um símbolo de esperança e redenção. Noé continuou a pregar, alertando sobre o iminente dilúvio e exortando as pessoas a se arrependerem, embora poucos ou ninguém o ouvisse. Quando o dilúvio finalmente começou, as janelas do céu se abriram e a terra foi inundada por 40 dias e 40 noites. A arca, construída meticulosamente por Noé, ergueu-se sobre as águas turbulentas. A chuva torrencial, combinada com o rompimento das fontes do grande abismo, cobriu rapidamente toda a terra, submergindo montanhas e aniquilando toda a vida fora da arca. Este evento cataclísmico foi um testemunho do poder de Deus e um julgamento sobre a corrupção da humanidade. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam protegidos, flutuando sobre as águas que engoliam o mundo. Imagine o tumulto, o som das chuvas incessantes, o rugido das águas e a arca balançando nas ondas.
A fé de Noé e sua confiança em Deus nunca foram tão testadas. Eles passaram semanas dentro da arca, cercados pela escuridão das águas e a incerteza do que viria a seguir. A arca, apesar de sua simplicidade, era um verdadeiro milagre de engenharia divina, capaz de suportar a fúria das águas e proteger todos os seus ocupantes. À medida que os dias passavam, a esperança de Noé e sua família permanecia firme. Eles sabiam que Deus estava com eles, guiando-os e protegendo-os. Finalmente, após 150 dias, as águas começaram a diminuir. A arca repousou sobre o Monte Ararat, mas Noé e sua família ainda precisaram esperar até que a terra estivesse seca o suficiente para sair. Noé enviou um corvo e uma pomba para verificar as condições do solo. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, Noé soube que as águas haviam recuado e que era seguro deixar a arca. Quando as águas do dilúvio finalmente recuaram, a arca repousou no Monte Ararat. Noé, sua família e os animais permaneceram na arca até que a terra estivesse completamente seca. Noé enviou pássaros, primeiro um corvo e depois uma pomba, para verificar as condições da terra. Após várias tentativas, a pomba retornou com um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava seca e a vida estava começando a renascer. Ao sair da arca, Noé e sua família enfrentaram um mundo novo e transformado. Tudo o que conheciam havia sido destruído, e eles estavam encarregados de repovoar a terra. A primeira ação de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação e pela nova oportunidade de vida. Deus aceitou o sacrifício de Noé e fez uma promessa solene: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo de sua promessa eterna de misericórdia e proteção. Este momento marcou o início de uma nova era para a humanidade. Noé e sua família começaram a repovoar a terra, enfrentando os desafios de reconstruir suas vidas em um mundo recém-purificado. A fé e a obediência de Noé foram recompensadas com a bênção de Deus, que lhes deu a responsabilidade de ser os progenitores de uma nova humanidade. Esta nova aliança estabelecida com Noé não era apenas um pacto de proteção, mas também um chamado para viver de acordo com os princípios divinos de justiça, retidão e adoração a Deus. Após o dilúvio, Noé ofereceu sacrifícios a Deus como sinal de gratidão e adoração. Deus aceitou os sacrifícios e estabeleceu uma nova aliança com Noé e toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, um símbolo eterno de sua promessa e misericórdia. Esta aliança marcou um novo começo para a humanidade, baseada na fé, obediência e na busca pela justiça. Deus abençoou Noé e seus filhos, instruindo-os a serem frutíferos, multiplicarem-se e repovoarem a terra. Esta nova aliança trouxe responsabilidades e deveres. Noé e sua família foram chamados a viver de acordo com os princípios divinos e a manter a fé em Deus, lembrando sempre do pacto estabelecido. O arco-íris se tornou um lembrete constante da fidelidade de Deus e da importância de viver em harmonia com sua vontade. Noé, como patriarca da nova humanidade, assumiu o papel de líder espiritual, guiando sua família e seus descendentes na adoração a Deus e na observância de seus mandamentos. Ele compreendia a importância de transmitir a história do dilúvio e a aliança de Deus às futuras gerações, garantindo que a memória do julgamento divino e da misericórdia de Deus permanecesse viva. Esta nova era uma oportunidade para a humanidade recomeçar e viver de acordo com os princípios de justiça e retidão estabelecidos por Deus. Noé reflete sobre seu papel
como um exemplo de fé e obediência a Deus. Ele destaca a importância da justiça, da adoração a Deus e da vida reta. Sua história serve como um lembrete da fidelidade de Deus e do julgamento, mostrando que Deus é justo em suas ações, mas também misericordioso. Noé viveu uma vida longa, e sua história foi transmitida de geração em geração, inspirando muitos a seguir o caminho da justiça e da fé. O legado de Noé não é apenas sobre a construção da arca e a sobrevivência ao dilúvio, mas também sobre a transformação espiritual e a nova aliança com Deus. Sua vida é um testemunho de que a fé e a obediência podem levar à salvação e à bênção divina. A história de Noé continua a ser um farol de esperança, mostrando que, mesmo em tempos de grande adversidade, a fé em Deus pode trazer redenção e um novo começo. Noé nos ensina que a verdadeira fé é acompanhada de ação. Sua vida é um exemplo de como a obediência a Deus pode levar a grandes realizações e à preservação da vida. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a confiança em Deus e a adesão aos seus mandamentos são fundamentais para superar os desafios e viver uma vida de propósito e significado. O arco-íris, símbolo da aliança de Deus, permanece como um lembrete constante da promessa divina e da importância de viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. A história de Noé é um poderoso testemunho de fé, obediência e da infinita misericórdia de Deus. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo em meio às maiores adversidades. Noé, através de sua fidelidade e coragem, salvou a humanidade e garantiu um novo começo para toda a criação. Seu legado continua a inspirar e a fortalecer nossa fé, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer desafio. Neste vídeo, você aprendeu sobre a vida e os desafios enfrentados por Noé, a construção da arca, o dilúvio e a nova aliança estabelecida por Deus. Esperamos que esta história tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Que o exemplo de Noé inspire você a viver uma vida de obediência e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, guiando e protegendo você em todas as circunstâncias. Agora, convidamos você a refletir sobre como a história de Noé pode impactar sua vida. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com os princípios de justiça e retidão? Estou confiando em Deus, mesmo quando enfrento desafios? Aproveite este momento para renovar sua fé e seu compromisso com Deus. Ore, medite e busque a orientação divina para a sua vida. E lembre-se, assim como Deus esteve com Noé, Ele está com você, pronto para guiá-lo e abençoá-lo em sua jornada.